Olá, neste mês de outubro a ACI está completando 99 anos de existência. Em tempos de normalidade, fazíamos o jantar de aniversário. Considerando que ainda vivemos tempos que recomendam a não aglomeração, estamos registrando a data de aniversário através das nossas mídias. Simbolicamente, a nossa comemoração queremos dividir com o associado, com os parceiros, com os colaboradores que abraçam a causa do associativismo. São estas pessoas que fazem a razão de existir da ACI. Meu desejo é de que tenhamos aprendido importantes lições com a pandemia e reafirmado o sentimento de pertencimento. Afinal, foi através e em nome dos associados da ACI que realizamos muito num ano tão difícil e atípico. Parabéns à ACI, parabéns aos associados, que no ano que vem, quando comemorarmos 100 anos, possamos fazer este evento juntos. Muito obrigado e um abraço. Olá, muito boa noite. É com grande alegria que a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro Parecis Novo recebe a todos para nosso painel político com os candidatos à Prefeitura de Montenegro, gestão 2021-2024. São eles: Gustavo Zanata, coligação Novos Caminhos, Nova Cidade, com PTB, MDB, PRTB e DEM. Cadu Miller, coligação Voa Montenegro, com PP, PSB e PL. Percival de Oliveira, coligação Montenegro Unida e Próspera. Republicanos, PDT, PSL e Cidadania. Márcio Menezes, que concorre pelo PSDB, e professor Ricardo Kremer, pelo PT. O objetivo deste painel é dar oportunidade aos candidatos de mostrarem os seus projetos e propostas de melhorias para a nossa cidade, focando nos benefícios que os candidatos irão trazer nos seus planos de governo para a população e para a classe empresarial. Vamos às regras. O painel político da ACI está acontecendo ao vivo, transmitido pela página da entidade no Facebook e ficará disponível para ser assistido posteriormente. Cada candidato irá responder 8 perguntas ao longo da noite, sendo que estas perguntas foram elaboradas pela diretoria da ACI Montenegro Parecis Novo e serão iguais para todos os candidatos. Vale ressaltar que as perguntas não foram disponibilizadas anteriormente para os candidatos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a participação de representantes dos candidatos. Para cada rodada de perguntas, foi realizado um sorteio diferente. Cada candidato terá o tempo limite de entrevista de 25 minutos, divididos em 2 rodadas. Na rodada 1, o candidato terá 2 minutos para se apresentar e, após isso, irá responder 4 perguntas, tendo 2 minutos para responder cada uma delas. Na rodada 2, o candidato responderá mais 4 perguntas, tendo os mesmos 2 minutos para cada uma delas e, após, terá 2 minutos para suas considerações finais. As perguntas terão foco no empresariado, questionando os candidatos sobre as suas propostas para a melhoria da classe na cidade. Vale ressaltar que a ACI Montenegro Parecis Novo conta com o apoio da OAB Montenegro, que auxiliou no desenvolvimento deste projeto para que o painel ocorra da melhor forma possível e dentro da legalidade. A ordem para a primeira rodada, por sorteio, então, ficou assim. Primeiro, o professor Ricardo Kremer, depois Márcio Menezes, em seguida Percival de Oliveira, depois Cadu Miller e fechando o primeiro bloco de rodadas, primeira rodada, com o candidato Gustavo Zanata. Começamos então com o primeiro candidato entrevistado, o professor Ricardo Kremer. Candidato, muito boa noite. O senhor tem 2 minutos para a sua apresentação. Ok. Boa noite a todos. Leandro, a equipe técnica que está aí, o pessoal da ACI que disponibilizou esse espaço para a gente
conversar com a comunidade e a nossa comunidade em geral, que é quem tem nas mãos agora o destino de nossa cidade. Quem é o professor Ricardo? É o Ricardo Agádio Kremer, nascido aqui no interior de Montenegro, filho do senhor Roque, da dona Anita, que a minha mãe ainda reside aqui no interior. Vim para a cidade para estudar, trabalhava, estudava, consegui me formar no curso de História, constituir família, tenho 3 filhos, tenho uma esposa, uns 30 anos já de união, né? Tenho 2 netos, e comecei a me preocupar com os problemas da cidade desde a Pastoral da Juventude. E aí, por conta disto, comecei a participar também da vida política, né, em partido político ou também na militância. Então, a gente tem atuação na comunidade em várias áreas, né, como a criança e adolescente, o patrimônio histórico, o movimento comunitário, né, e também, por conta disto, coloquei meu nome à disposição e tive o privilégio de ter um mandato de vereador. Então, construímos algumas iniciativas que perduram até hoje, como no caso aí da Câmara Mirim e alguns outros projetos, mas eu percebi também a importância de me qualificar para entender a cidade. Quer dizer, por conta disso, fiz um curso de gestão em gestão de cidades na Unicinos, depois coordenei o orçamento do Estado aqui na região do Vale do Caí, então consegui adquirir experiência para poder hoje dizer que estou preparado, com o nome à disposição da comunidade, para ser prefeito de Montenegro, caso a comunidade assim entenda. Muito bem, nós temos então 4 perguntas, vou fazer a primeira, para cada uma delas o senhor tem 2 minutos para responder. Pois bem. No seu plano de governo, como o senhor pretende pensar no planejamento da cidade, utilizando a legislação e os instrumentos previstos no plano diretor? Essa é uma pergunta fundamental. Nós já estamos com essa questão em aberto em Montenegro desde 2004, quando estive na Câmara de Vereadores, nós discutíamos plano diretor, né, não se chegou a um consenso e se votou em 2007 as diretrizes do plano diretor, mas não os instrumentos não foram regulamentados. Inclusive, a lei que votamos na época previa que isso seria feito em 2008 e até hoje não foi feito. Então, a gente tem se debatido muito com as administrações para que isso seja feito. É fundamental que a cidade pense, né, como um todo, que ela tenha o regramento e o plano diretor é que traz esse regramento, né? A cidade é um espaço de conflitos em que tem que ter as regras definidas. E o plano diretor faz exatamente isso, ele define as regras, o que pode e o que não pode, onde pode construir, dizer, onde não pode, define os instrumentos que permitem com que a gente faça a distribuição, por exemplo, da riqueza da cidade, regra o mercado imobiliário, indica para os investidores aonde eles podem, onde devem investir, para onde o município vai canalizar a infraestrutura e de onde vem o recurso. Então, instrumentos assim como o IPTU progressivo, a outorga onerosa do direito de construir, né, as transferências de índices de construção, infelizmente, Montenegro não tem isso incorporado ainda na sua legislação. Então, nós estamos assim com essa missão, essa tarefa também de, assim que assumirmos, criarmos uma equipe que vai agilizar, né, e regulamentar, discutindo com a comunidade, essa legislação toda do plano diretor, que outras cidades já têm, mas que Montenegro, infelizmente, ainda não tem. Segunda pergunta. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que o município deve incentivar e favorecer, dentro dos artigos da lei, o comércio local com as compras por processos licitatórios, pregões ou até mesmo compras sem licitações em casos de pequenos valores. Na sua opinião, o senhor concorda com esta regra legal e como o senhor pretende conduzir este tema? Concordo plenamente, né? A gente percebe hoje que o município, nem metade do que o município compra, o poder público, ele vem de empresas locais. Então, isso é uma distorção que precisamos corrigir. Nós temos aí muito setor público, tanto municipal quanto de órgãos estaduais, né? Nós temos aí o presídio, nós temos o albergue, enfim, nós temos várias possibilidades, né, de nós, organizadamente,
né, fazer com que o poder público adquira a produção local. Quer dizer, nós achamos fundamental que a administração municipal faça essa articulação. Quer dizer, ela tem as possibilidades de motivar, né, a formação aí, de associações, de agricultores para fornecer merenda, para fornecer refeições, né, de fazer trabalhos em cima dos processos licitatórios que o Estado, por vezes, lança para fazer compras, né? Então, acho que nós precisamos avançar muito nisto, né? O município precisa se debruçar sobre isso, porque nós temos muita produção, nós temos muita capacidade aí de gerar serviços, de gerar produtos, mas é preciso também que se tenha essa capacidade de colocá-los, né, nas licitações, né? Então, isto é importante, isso fortalece a economia da região, isso faz crescer toda a cidade cresce com isso. Candidato, já está amplamente divulgado e se vê com grande investimento para a divulgação do polo da química na cidade. Qual a sua opinião sobre este projeto e como será a condução desse processo a partir do próximo ano? E ainda, o que o senhor pretende fazer para que as indústrias venham efetivamente para Montenegro? Nós temos aqui ao lado o polo petroquímico, né? O polo petroquímico veio, foi enfim, acolhido, e se tinha uma visão na época, né, de que as empresas da terceira geração ficariam todas em Montenegro. E aí seria assim o nosso ganho, nosso grande ganho com a vinda do polo petroquímico. Quer dizer, muda-se a situação, as empresas usam outra logística, né? Então se prefere levar a matéria-prima e aproximar aí do mercado consumidor, e de fato nós ficamos sem este benefício que o polo traria, né? Nós entendemos que, bom, nós temos que agora repensar a estratégia, né, e criar instrumentos para que essas empresas, de fato, para que elas possam vir. Quer dizer, isso passa muito por nós oferecermos aquilo que as empresas precisam. Nós precisamos pensar na mão de obra, precisamos pensar numa cidade que tenha a estrutura para poder acolher, né, essas empresas, e aí entra a questão do polo de química, mas precisa que seja feito isso com planejamento, com diagnóstico, com estudo. Quer dizer, nós precisamos chegar, quando você convida a empresa para vir, oferecer uma cidade organizada, estruturada, né, que tenha uma máquina pública eficiente, né, que o empresário que venha para cá consiga ter a segurança de que seu empregado, seu servidor, tenha o filho na creche, que tenha educação, saúde, lazer, né, que ele se sinta bem aqui. Então, a cidade como um todo, ela precisa criar a estrutura e também os incentivos para essas empresas virem e, de fato, como você disse, se fixarem em Montenegro. Não pode ser algo transitório ou enquanto tem o benefício. Última pergunta da primeira rodada. A má conservação dos espaços públicos para lazer é uma queixa na cidade, assim como a manutenção de equipamentos públicos, calçadas, ruas e estradas. Como o senhor pretende atender a este tema e em que tempo e qual a fonte de recursos para viabilizar? A manutenção de praças, parques, beira do rio, né? Nosso Morro São João aqui também, são pontos importantes e que precisam de manutenção permanente, né? Nós entendemos que é preciso reorganizar a estrutura administrativa para que a gente consiga gastar menos, né, com processos caros e otimizar os serviços, né? Isso já dá uma fonte de custeio. A outra fonte de alocar recursos para isso é se nós fizermos, por exemplo, nós vamos defender isso, né, criar uma unidade de conservação, por exemplo, do Morro São João. Ela permite você trazer recursos de entidades, inclusive de âmbito internacional, ligados ao meio ambiente, que nos ajudariam a manter esses espaços verdes da cidade. Entendo também que é preciso um outro trabalho no sentido da educação, né? Nós entendemos que tem que aproximar aquele bem público, aquele equipamento da praça, da comunidade. Como é que você faz isso? Deixando as pessoas participarem da gestão, ouvindo as pessoas.
nós temos uma proposta de que cada obra feita em cada praça, em cada bairro, ela seja acompanhada por uma comissão de moradores. Então, esses próprios moradores, sabendo o que vai ser feito ali, sabendo o custo daquilo ali, eles vão se apropriar daquele bem e vão nos ajudar a cuidar também. E evidentemente que neste processo, a gente precisa ter muito diálogo, transparência, e sabemos, é claro, que em muitas dessas ações nós precisaremos do apoio das associações de moradores, e inclusive do comércio local, que pode ser muito bem parceiro para conservar essas praças, esses espaços para uso da comunidade. Obrigado, candidato. Daqui a pouco o senhor volta para a segunda rodada. E dentro de poucos instantes nós teremos, então, o segundo candidato ouvido, que será o Márcio Menezes, do PSDB. Estamos de volta e o nosso segundo candidato entrevistado nesta primeira rodada é Márcio Menezes, do PSDB. Boa noite, candidato. O senhor tem 2 minutos para a sua apresentação naquela câmera ali. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores através do Facebook. Márcio Menezes, candidato pelo PSDB, número 45. É com enorme satisfação que veio hoje aqui na Associação Comercial, que proporciona a nós poder fazer a nossa apresentação e se conectar diretamente com todo mundo, com todos vocês, e principalmente trazer as nossas propostas a todo o grupo empresarial, né? Nós temos que entender, o gestor público, que se existe o empregado, também existe o empregador. E isso é importantíssimo na nossa cidade. Uma cidade que é a 19ª economia do Estado. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de Indústria, Comércio e Turismo do município, tive os melhores indicadores através do site do CAGED, gerando 618 vagas de emprego de carteira assinada, no exercício de 2013 a 2014, com um crescimento econômico de 265%, Leandro. Eu preciso falar isso para todos que estão me assistindo, por quê? Porque também fui presidente do Comemp, que faz parte dessa casa aqui. Então, hoje me sinto muito à vontade, e é uma parceria que eu entendo que o prefeito tem que ter com todos as empresas, o comércio, então isso é importantíssimo. Nós temos um distrito industrial maravilhoso, bem localizado, na 386, que pode trazer diversos empreendimentos, gerando mais receita e mais riqueza para o nosso município, e também geração de emprego, para as pessoas que precisam ocupar a sua vaga de emprego. Para nós é importantíssima essa reunião, essa apresentação e essa parceria, junto da CI e diversos sindicatos, e todos que trabalham na linha, na direção do desenvolvimento do nosso município. Assim como também a gente entende que a Fiergues, todos os entes que participam, a COFIP... 10 segundos. Então, a minha colocação é essa. Estou satisfeito de estar aqui hoje e vamos lá participar e ser sabatinado aqui pela essa casa. Primeira pergunta, candidato. No seu plano de governo, como o senhor pretende pensar no planejamento da cidade, utilizando a legislação e os instrumentos previstos no plano diretor? Muito bem. A gente tem um plano diretor e é preciso falar disso. É muito bom essa pergunta, porque o plano diretor ele tem que avançar. No meu ponto de vista, isso envolve diversas áreas, tanto na imobiliária quanto no crescimento urbano da cidade. E também isto na geração de onde nós vamos localizar o nosso comércio, que hoje está centralizado numa rua só, né? Então, a gente precisa entender que tem um distrito industrial aqui do lado, na 386, né, que
vizinho do Triunfo, nós precisamos trabalhar na linha e na direção do desenvolvimento da cidade, que é a questão do plano diretor, que envolve a questão imobiliária do nosso município. Isso é importante até para as características que o município tem, se ele vai crescer horizontal ou vertical. E nós construir uma cidade mais moderna que possa, assim, contemplar todos os montenegrinos. Nós vivemos num município que é a 19ª economia do Estado, com um distrito industrial bem localizado, com um setor primário, né, que é o nosso agronegócio, nosso produtor rural, com 424 quilômetros de estrada de chão, sendo contemplado aí em algumas etapas da Transitos. Nós precisamos avançar no plano diretor, porque a mobilidade urbana é onde tu consegue planejar a cidade. Desde a época lá do projeto Cura, que até hoje tem que rediscutir isso com o Estado, Leandro, é preciso falar isso, nós estamos pagando uma dívida impagável. Isso tem que ser revisto junto ao Estado. Nós já pagamos esse endividamento que foi tomado lá numa linha de crédito do Banrisul para fazer o projeto Cura, que é a avenida mais moderna que tem no nosso município, que é a Via 2, a Júlio Renner. Então a gente tem que falar e tem que se organizar junto com os conselhos, com o patrimônio histórico, com todas as forças vivas do município, para discutir junto ao Parlamento montenegrino a questão do plano diretor para dar uma nova visão e um novo movimento na cidade, olhando para onde que a cidade tem que crescer. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que o município deve incentivar e favorecer, dentro dos artigos da lei, o comércio local com as compras por processos licitatórios, pregões ou até mesmo compras sem licitações em casos de pequenos valores. Na sua opinião, o senhor concorda com esta regra legal e ainda, como o senhor pretende conduzir este tema? Olha, Leandro, eu posso te dizer que acho que tenho convicção que o dinheiro teria que circular dentro do município, aqui nessa questão da licitação da compra que atinge ali a Lei 866. Por quê? Porque o microempresário é um grande gerador de receita. E eu, quando estive na SMIC, à frente da SMIC, a gente adotou uma linha de microcrédito, que era uma linha de crédito do Banrisul, formalizando. Nós tiramos 418 alvarás em 2013. Isso deu um impacto na receita, na economia do município e também fez gerar emprego. E trabalhamos muito fortemente a questão da incubadora industrial, né, que era ali localizada do lado do albergue. Por quê? O micro e pequeno empresário é importantíssimo, ele é gerador de receita, ele está começando. Então a gente tem que facilitar a vida dele e desburocratizar todo esse sistema e estimular, incentivar. E se a gente conseguir criar, que não é um direcionamento no meu ponto de vista, eu sou muito a favor de mudar o pacto federativo. Né? Toda a carga tributária vai para Brasília, em certa fatia, e vai todo o imposto para lá e volta numa pequena fatia de 15% para nós. Nós temos que reverter isso, tem que ficar mais concentrado no município para nós poder dar destino adequado a todo esse dinheiro. Mas eu sou completamente a favor de pegar e centralizar aqui no município as compras e ficar aqui o nosso dinheiro circulando, gerando mais receita e mais renda e mais emprego no nosso município. É importantíssimo isso e é no microempresário que atinge uma faixa etária que permite, então, fazer um chamamento público e não um ato licitatório, dele poder participar dos pregões e dessa questão que pode ser que não seja um ato licitatório, porque a lei não prevê que daí, quando é um ato licitatório, vem de São Paulo, vem de tudo que é lugar. Já está amplamente divulgado e se vê grande investimento para a divulgação do Polo da Química aqui na cidade. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Como será a condução desse processo a partir do próximo ano? E ainda, o que o senhor pretende fazer para que as indústrias venham efetivamente para Montenegro? Muito bom. Esse Polo da Química, do qual eu vou te responder, eu posso dizer que esse procedimento começa lá no governo do Estado. É preciso falar isso porque ele pertence ao Distrito Industrial, do qual eu fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, do qual o secretário da época, o Rui Irigaray, né, que hoje está na condição de deputado estadual, voltou para a Assembleia, hoje é o Rodrigo Lorenzoni, então o secretário da pasta. Esse procedimento, para mim, que já fui secretário da SMIC, conheço, ele começa no governo do Estado, com as leis, oferecendo o Distrito Industrial e negociando com as empresas, então, uma lei, um incentivo, através da cedência
na contrapartida da empresa, gerando emprego, receita e tributo para o Estado e uma engrenagem caindo para o nosso município. Sou a favor, a gente tem que ampliar a busca da empresa. A guerra fiscal ainda, nós temos uma questão de que nós perdemos muito empresas para Santa Catarina pela questão tributária. Então, nós temos que achar mecanismo que compense essa perca lá para Santa Catarina para atrair novos investimentos aqui para dentro do município, que é no nosso distrito industrial, localizado na 386. E veja bem, nós temos ali uma condição muito favorável. Nós temos 57 quilômetros da capital, do aeroporto. Nós temos a 448, que vem contemplar, né, a questão rodoviária de escoamento do produto produzido lá, seja químico, seja petroquímico. Então, isso favorece nós a buscar novos empreendimentos de fora do país, tanto quanto de dentro do país. Essas empresas, elas estão instaladas no Rio Grande do Sul. Elas só vão ser uma segunda etapa daquilo que é produzido ali na Braskem e outras empresas, que vai favorecer e vai trazer grandes atrativos para o nosso distrito, assim como geração de tributos aqui para o município. Esgotado. A má conservação dos espaços públicos para lazer é uma queixa na cidade, assim como manutenção de equipamentos públicos, calçadas, ruas e estradas. Como o senhor pretende atender este tema? Em que tempo e qual a fonte de recursos para viabilizar? Muito bem. A questão de recuperação da parte urbanística e ponto turístico da cidade. Em 2013, eu fui, reafirmo aqui, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, e tivemos um mutirão, fazia parte da minha secretaria, Parque Centenário, Morro São João, Baixio, aeródromo, né, no aeroclube lá, e Distrito Industrial, e os pontos turísticos da nossa cidade. Nós revitalizamos a pleno o balneário Afonso Curra, que faz parte da história da nossa cidade. Foi entregue, foi passado para o governo Aldana em ordem, intacto, com um econômico. E à beirada do rio a gente vinha realizando uma limpeza, uma manutenção fantástica, trazendo assim. Para falar disso, a recuperação é muito simples. Nosso município, em 2013, Leandro, o orçamento municipal era de 122 milhões de reais. Hoje, em 2020, o nosso orçamento, conforme lei 6.610, votada no dia 10 de dezembro de 2019, pela Câmara, pelos vereadores que lá estão, cresceu para 281 milhões e 700. Um crescimento econômico, assim, de 159 milhões. 159 milhões. E a pergunta que eu faço, que tu me faz, como a gente consegue ter uma cidade sucateada do qual o orçamento dobrou de 2013 para cá? As ruas continuam as mesmas, as manutenções são as mesmas, e como pode a nossa cidade estar nessa situação? Eu vejo que tem que cuidar direito dos recursos bem aplicados. A gente tem um déficit aí porque alguém estourou o caixa da prefeitura, que recebeu o caixa da prefeitura em ordem, em dia, e acabou quebrando assim, vindo o déficit, né? Então eu vejo que tem que ser cuidado do dinheiro e bem direcionado, e tem que revitalizar todas as questões. E eu fiz isso na minha condição de secretário de Indústria, Comércio e Turismo, com bem pouquinho recurso. Candidato, obrigado. O senhor descansa um pouco, daqui a pouco nós voltamos para a segunda rodada. Daqui a mais alguns instantes, nós continuamos aqui ouvindo o terceiro candidato, Percival de Oliveira. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta, entrevistando agora nesta primeira rodada o terceiro candidato, de acordo com o sorteio, Percival de Oliveira. Muito boa noite, candidato. O senhor tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Para quem não sabe, eu sou Percival de Oliveira, né? Fui vereador nessa cidade por 3 mandatos, prefeito reeleito, o único prefeito reeleito da história do município, que muito me honra, né? Sou casado com a Ivana, tenho 2 filhos, né? Sou filho do saudoso Vaceli Flores de Oliveira e da dona Maria, né? E me lancei nesse desafio novamente, né, por entender que nós precisamos retomar o desenvolvimento, né? Nós assumimos a prefeitura no ano de 2005 até o ano de 2012, período em que o município teve o seu maior desenvolvimento econômico-social, né, com a atração de várias indústrias que geraram emprego e renda para a nossa cidade, e a renda foi possível realizar várias obras que a cidade aguardava. Candidato, no seu plano de governo, como o senhor pretende pensar no planejamento da cidade, utilizando a legislação e os instrumentos previstos no plano diretor? A questão do plano diretor, nós, quando deixamos a prefeitura, nós havíamos aprovado o plano diretor. O prefeito que nos sucedeu, né, ele fez algumas alterações, né, e essas alterações, esses artigos entraram em choque com outros, né, e gerou um problema grande, né, motivo pelo qual isso vem se arrastando há muito tempo, né. Eu tenho dito assim, o plano diretor está sujeito a criar raiz, né? É algo que tem que ser votado e aprovado possivelmente agora nos próximos meses. Alguma coisa já foi votada e aprovada, até porque o Ministério das Cidades exige, né, que de 10 em 10 anos se faça uma revisão do plano diretor, né? Nós, com certeza, assumindo a prefeitura, nós faremos isso, porque se sente que a cidade estacionou em função dessa questão, né, especialmente com relação ao zoneamento da cidade, né, e outras coisas que o próprio plano diretor do município estabelece, né? Então, hoje existem algumas controvérsias, algumas dificuldades, né, e que nós, chegando à prefeitura, né, nós daremos continuidade, né, juntamente com o COMPLAD, que é o conselho que cuida do plano diretor, né, para que se resolva o mais rápido possível essa situação. Candidato, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que o município deve incentivar e favorecer, dentro dos artigos da lei, o comércio local, com as compras por processos licitatórios, pregões, ou até mesmo compras sem licitações em casos de pequenos valores. O senhor concorda com esta regra legal e como o senhor pretende conduzir este tema? Concordo plenamente, né? Na verdade, é importante que se gaste no município, né, para que o município possa crescer, se desenvolver, né? Também a questão da mão de obra local, né? O aproveitamento da mão de obra local. Não só o comércio, né? Nós também entendemos que a própria indústria, né, que gera tanta riqueza para o município, é importante que haja incentivos de parte do município. O comércio, sempre que nós estivemos na prefeitura, né, nos 2 mandatos, nós sempre incentivamos o comércio local, né? E a ideia é continuar incentivando, né, para que os municípios ao redor do a nossa cidade é uma cidade polo, né, para que eles cada vez mais venham gastar aqui no município.
é importante que também o município cuide melhor da cidade, né, para que também se possa atrair pessoas dos municípios ao redor do nosso, né? Por isso é importante que a cidade esteja limpa, né, que a cidade invista também na questão do turismo. Eu digo sempre, as pessoas não vão para Canela e Gramado só para comprar chocolate, né? Eles vão para lá porque são cidades bonitas, né? E nós temos que tornar a nossa cidade cada vez mais bela. Candidato, já está amplamente divulgado e se vê grande investimento para a divulgação do polo da química na cidade. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Como será a condução desse processo a partir do próximo ano? E o que o senhor pretende fazer para que as indústrias venham efetivamente para Montenegro? Fazer aquilo que nós fizemos quando nós assumimos pela primeira vez no ano de 2005, né? Inclusive aquela área em que as empresas que vieram no nosso governo se instalaram, aquela área era reservada exatamente para a terceira geração do polo petroquímico, que acabou nunca acontecendo, né? Evidentemente que, assim como nós atraímos várias indústrias dos mais diversos ramos, né, de atividade, a atração também da indústria química, ela é extremamente importante, porque aqui, né, na divisa, nós temos o terceiro polo petroquímico. Muito bem. E a última pergunta dessa primeira rodada é a seguinte: a má conservação dos espaços públicos para lazer é uma queixa na cidade, assim como manutenção de equipamentos públicos, calçadas, ruas e estradas. Como o senhor pretende atender esse tema? Em que tempo e qual a fonte de recursos para viabilizar? Eu tenho dito sempre que os recursos são parcos, né? Quando nós assumimos 2005, nós tínhamos um orçamento minguado de 41 milhões de reais, né? E nós fomos atrás da atração de novas indústrias que vieram para o nosso município de Montenegro, né, com incentivos do poder público, né? Nós temos que trabalhar da mesma forma, atraindo novos investimentos para aumentar o nosso orçamento, né, que hoje é um orçamento que deveria estar em torno de 300 milhões de reais, né? Fechou o ano passado com um pouco mais de 220. Né? Hoje se gasta só com a folha de pagamento 50% do nosso orçamento, né? Restando 50% para serem investidos, né, em calçadas, né, para serem investidos na saúde, na educação, né, na infraestrutura, na agricultura, é muito pouco, né? Afora isso, evidentemente, que nós trabalharemos, como se trabalhou muito, né, junto aos ministérios em Brasília, né, apresentando projetos, né, para que se possa aí buscar recursos, né, que vão nos ajudar muito. Candidato, muito obrigado. O senhor descansa um pouco, daqui a pouco volta para a segunda rodada. Okay. Nós também damos uma rápida pausa e já voltamos ouvindo o quarto candidato deste primeiro bloco de perguntas, que é Cadu Miller.
Estamos de volta e agora vamos entrevistar o quarto candidato deste primeiro bloco de perguntas, que é Cadu Miller. Muito boa noite, candidato. O senhor tem 2 minutos para suas considerações iniciais naquela câmera, por favor. Boa noite, Leandro. Primeiramente, obrigado à Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Parecis Novo pela oportunidade de podermos apresentar os nossos planos para uma gestão de 2021 a 2024 para Montenegro. Eu sou Cadu Miller, nascido, criado aqui em Montenegro, filho de Vânia Terezinha Miller, casado com Leila, pai do Arthur. Hoje, estando à frente da administração pública, né, trabalhando por uma Montenegro melhor, uma Montenegro mais positiva e com aquela posição de crescimento e desenvolvimento dentro de uma região que é o Vale do Caí. Trabalhamos muito forte no desenvolvimento da região, pensando que Montenegro pode ser protagonista de um fato importante, que é o desenvolvimento, não só da cidade, mas de toda a região. Eu, por muitos anos, fui presidente do Aeroclube de Montenegro e acabo entrando na administração pública através da Secretaria de Indústria e Comércio, depois Secretaria de Administração. Me torno vice-prefeito e prefeito de Montenegro a partir de 2017, fazendo uma gestão de reconstrução de uma cidade desacreditada. Esse é um desafio muito grande, um desafio onde temos que ter todo dia a coragem de buscar nas pessoas o acreditar numa cidade cada vez melhor. E isso que nos faz ter a vontade, ter a coragem e acreditar que podemos ser a melhor opção, junto com a Josi Paz, no dia 15 de novembro, fazendo uma Montenegro cada vez melhor. Candidato, no seu plano de governo, como o senhor pretende pensar no planejamento da cidade, utilizando a legislação e os instrumentos previstos no plano diretor? Primeiramente, a gente tem que adequar o nosso plano diretor por uma gestão mais moderna, né? Montenegro horizontalizou e nós temos que buscar espaços maiores para que a gente possa verticalizar a cidade, transformar isso em potencial de desenvolvimento e atrair, sim, novos negócios para Montenegro. O plano diretor já está com a formatação feita. Isso foi um trabalho já de 2 anos que houve dentro da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e outros entes que participaram desse trabalho. E o plano diretor é uma realidade e isso faz parte de um novo contexto, de um novo cenário da cidade de Montenegro. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que o município deve incentivar e favorecer, dentro dos artigos da lei, o comércio local, com as compras por processos licitatórios, pregões ou até mesmo compras sem licitações em casos de pequenos valores. O senhor concorda com esta regra legal e como o senhor pretende conduzir este tema? Eu concordo e nós já iniciamos um projeto dentro da nossa administração de mostrar aos empreendedores de Montenegro que participar do processo licitatório é possível e não é difícil. A reestruturação de uma empresa para participar do processo licitatório é muito simples. Nós fizemos reuniões com grupos de contadores, inclusive com empresários, mostrando que o processo licitatório é simples e dinâmico. E as micro e pequenas empresas têm uma oportunidade muito grande, porque valores que são atraídos através de compras dos municípios fazem com que essas empresas tenham maior facilidade de participação. Então, o que a nossa administração está querendo fazer, já nessa administração atual, é encorajar os pequenos empreendedores de Montenegro a participar das licitações. Para isso, é um passo muito simples. Fazer com que eles se adequem e a gente possa abrir essa oportunidade. Já está amplamente divulgado e se vê grande investimento para a divulgação do Polo da Química na cidade. Qual a sua opinião sobre este projeto? Como será a condução desse processo a partir do próximo ano? E o que o senhor pretende fazer para que as indústrias venham efetivamente para Montenegro? O Polo da Química é um projeto da administração Cadu Miller, né? Esse a gente tem orgulho de falar e orgulho de divulgar ele. Ele iniciou em 2018, na Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, onde apresentamos o Distrito Industrial, que ele é um espaço do Estado, mas em área territorial de Montenegro. Então, o Polo da Química é uma realidade, nós assinamos um termo de intenção junto com o Governo do Estado e outras 7 empresas, né, para que essas empresas venham se instalar no Distrito Industrial. Por que isso? São empresas voltadas diretamente ao setor químico,
que já estão alocadas em alguma cidade e têm as suas restrições de desenvolvimento pelo fato de estarem dentro de uma legislação específica, que é os licenciamentos ambientais. E nós temos toda essa estrutura em Montenegro para oferecer e, com certeza, estaremos fomentando cada vez mais a atração de novas empresas, não somente do polo da química, mas de outros segmentos, para fortalecer cada vez mais o emprego e renda da nossa região. A má conservação dos espaços públicos para lazer é uma queixa na cidade, assim como a manutenção de equipamentos públicos, calçadas, ruas e estradas. Como o senhor pretende atender este tema? Em que tempo e qual a fonte de recursos para viabilizar? Nós tivemos 3 anos de administração, onde nós focamos em 3 pilares: saúde, educação, emprego e renda. Atingimos o nosso objetivo, que foi melhorar a saúde, melhorar a educação e atrair novos negócios. O nosso projeto é, efetivamente, atrair empreendedores que possam fazer com que esses pontos e esses espaços públicos sejam concedidos à iniciativa privada, outros fiquem na gestão da administração pública, fazendo que a gente possa entregar para a comunidade espaços amplos, bem estruturados e arquitetonicamente bem desenvolvidos. Isso precisa ser feito. Montenegro tem capacidade de fazer isso. Recursos, tanto os próprios, de recursos da Prefeitura, quanto através de incentivos, através do Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, para implantar novos projetos e melhorias nesses espaços públicos. Obrigado, candidato. O senhor dá uma descansada, a gente chama de novo na próxima rodada. E daqui a pouco nós voltamos encerrando esta primeira rodada de entrevistas com o candidato Gustavo Zanata. Já voltamos. Estamos de volta e agora encerrando o primeiro bloco, a primeira rodada de perguntas com os 5 candidatos à Prefeitura de Montenegro. Encerrando então a rodada com o candidato Gustavo Zanata. Muito boa noite, candidato. O senhor tem 2 minutos para a sua apresentação, para as suas considerações iniciais, olhando para aquela câmera ali. Ok. Boa noite, Leandro. Boa noite, então, aos representantes da Associação Comercial. Parabenizar por este espaço importante que tem a oferecer para que as pessoas possam, até as suas informações na sua casa, estar atento quem são os próximos candidatos a prefeito. Bom, sou o Gustavo Zanata, tenho 40 anos de idade, sou candidato a prefeito no nosso município, fui candidato a prefeito na eleição passada, fiz 6.555 votos, votos esses de pessoas que realmente queriam uma mudança na nossa cidade. Eu digo que bateu na trave e estamos aqui mais uma vez. Fui candidato
Fui vereador em 2013, 14, 15 e 16 no nosso município, onde na primeira vez que eu tentei, eu consegui me eleger a vereador, né? E estou aqui com o Cristiano von Rosenthal Bratz, um grande amigo e parceiro que está nessa batalha comigo como vice-prefeito do nosso município. E estamos nessa luta aqui porque realmente acreditamos que precisamos fazer uma mudança na nossa cidade. E dentro desse quesito estamos nos apresentando e nos colocando à disposição das pessoas para que no dia 15 de novembro possamos então, através do número 14, as pessoas tenham essa opção. Candidato, no seu plano de governo, como o senhor pretende pensar no planejamento da cidade, utilizando a legislação e os instrumentos previstos no plano diretor? O planejamento, ele na verdade tem que ser elaborado com todo, principalmente com as pessoas certas nos lugares certos, né? Nós teremos um grupo de pessoas que terão capacidade para, junto de nós, estarmos montando um planejamento onde nós possamos oferecer para as pessoas o melhor resultado que seja colocado dentro dos bairros, que é onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão. Então, esse planejamento ele vai ser feito de acordo com as principais necessidades de cada bairro e do interior de Montenegro. Candidato, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê que o município deve incentivar e favorecer, dentro dos artigos da lei, o comércio local, com as compras por processos licitatórios, pregões ou até mesmo compras sem licitações em casos de pequenos valores. O senhor concorda com esta regra legal e como o senhor pretende conduzir esse tema? Eu concordo que nós temos que ter um bom olhar com relação a essa questão do comércio local, né, e os pequenos empresários. Nós estaremos dispostos e preparados para que possamos, ao lado deles, buscar a melhor forma de conseguir um resultado possível para a cidade. Já está amplamente divulgado e se vê grande investimento para a divulgação do polo da química na cidade. Qual a sua opinião sobre esse projeto e como será a condução desse processo a partir do próximo ano? E ainda o que o senhor pretende fazer para que as indústrias venham efetivamente para Montenegro? Na verdade, eu penso que nós temos que ter uma parceria muito grande, principalmente com as principais forças que nós temos dentro da cidade, as lideranças, né, através da Associação Comercial, Sindiloja, CDL, para mostrar para as outras empresas de outras que eles têm condições de vir, principalmente para o polo da química, que cada vez mais aumenta e a gente tem essa força e traz essa representatividade para dentro do nosso município, aonde a gente mostra a importância e a qualidade e as condições que nós temos para que essas empresas se estabeleçam aqui e que tragam um resultado tanto satisfatório quanto para eles, quanto para a própria geração de empregos e impostos para dentro da cidade. Candidato, a má conservação dos espaços públicos para lazer é uma queixa na cidade. Sim. Assim como a manutenção de equipamentos públicos, calçadas, ruas e estradas. Como o senhor pretende atender esse tema? Em que tempo e qual a fonte de recursos para viabilizar? Bom, infelizmente, os governos que nos antecederam deixaram a cidade muito precária, né? Eu digo que a cidade hoje ela é uma cidade cinza. É uma cidade que, se tu for caminhar nos bairros, principalmente em locais de áreas de lazer, a gente sabe que hoje nós não temos a forma como deveríamos enxergar e propriamente as pessoas da comunidade, né? Nós temos o Parque Centenário, nós temos a beira do rio, o Parque Centenário hoje 3 anos sem energia elétrica, né? Sem condições, o Baixio hoje sem ponte para passar, as praças, as pessoas todas reclamam dessa questão, né? Olha, Leandro, nós temos com certeza um olhar muito importante que dentro da nossa questão da prefeitura, estando lá nos primeiros 100 dias, nós vamos montar um plano, uma estratégia para fazer com que a gente realize todo esse trabalho de questão de corte-capina, essa questão de limpeza, principalmente de cordão de calçada, pintura. A gente quer revitalizar a cidade num todo. Então, estamos preparados realmente para fazer esse trabalho e junto de um trabalho onde hoje as pessoas de dentro da própria prefeitura têm essas condições, o que falta mesmo é material, é instrumento para que eles possam realizar esse tipo de serviço. Obrigado, candidato. O senhor dá uma descansadinha. Daqui a pouco a gente chama de novo, certo, na segunda rodada de perguntas. Assim nós encerramos a primeira rodada de perguntas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, começando a segunda rodada, de acordo com o sorteio, com o mesmo candidato que iniciou a primeira rodada, professor Ricardo Kremer. Já voltamos.
E aí, problema financeiro na empresa, dificuldade de entender os resultados, muito empreendedor sente isso na pele. Eu já passei por isso, meus amigos já passaram por isso, e a gente fez esse curso para ajudar vocês a entender e encontrar formas de aplicar isso dentro do negócio de vocês. Decola não é só mais um curso de empreendedorismo, é um guia para você decolar o seu negócio, feito por empreendedores da vida real, que pagam boleto, trabalham sem hora para acabar, que estão na batalha, que sentiram a crise, mas se reinventaram. Afinal, ser empreendedor é enxergar novos caminhos quando uma porta se fecha. O curso Decola, ele veio para descomplicar toda essa parte burocrática que é empreender. E não é por qualquer pessoa, não é por empreendedores de pau, é por aqueles empreendedores que realmente botam a mão na massa. Então venha conosco conhecer o que há de mais novo nos conceitos de empreendedorismo e vamos ajudar a alavancar o seu negócio. O Decola não é só mais um curso de empreendedorismo, ele é uma ferramenta para assumir o controle da empresa de vocês, assumir o controle da nave e pilotar ela rumo ao sucesso. Deixe de ser um ET quando o assunto é empreender e embarque nessa aventura com a gente. Fica o convite para vocês fazerem o curso. Decola é uma iniciativa da Associação Comercial de Montenegro e Pareci Novo para poder levar cada vez mais conteúdo para as pessoas, para que vocês possam se atualizar e poder fazer os negócios de vocês voarem cada vez mais alto. Estamos de volta e agora começamos a segunda rodada com mais 4 perguntas para cada candidato e ao final ainda 2 minutos para as considerações finais. E o primeiro candidato desta segunda rodada é o mesmo primeiro candidato da rodada anterior, por sorteio, Ricardo Kramer, do Partido dos Trabalhadores. Professor Ricardo, na nossa cultura política, o governante sempre quer deixar a sua marca como governante através de um projeto que se perpetue no tempo. O último grande projeto realizado em Montenegro foi o projeto Cura, objeto de muitas críticas por conta da dívida herdada e elogios pela infraestrutura. Na sua opinião, qual o projeto de real importância que deve ser implantado na cidade? Ok, eu acho que precisa agir naquilo que a cidade mais está precisando. Nós entendemos que a cidade mais precisa neste momento é planejamento, né? Nós precisamos criar uma cultura de participação e de criação de projetos para a cidade que sejam projetos de Estado, né? E por isso eu acho que o grande legado a deixar é deixar essas instituições, os conselhos municipais, as entidades, né, deixar elas empoderadas para criar bons projetos, né? Porque nós temos agora, às vésperas de comemorar
os 150 anos de Montenegro, né? Então, que presente mais bonito nós conseguirmos, neste período, fazermos uma bela reflexão sobre a nossa cidade, a nossa história, as nossas potencialidades e traduzirmos tudo isto num projeto de desenvolvimento, né, que contemple o curto, o médio e o longo prazo. Então, me parece que esse é um legado que ficará para as próximas administrações, para as gerações futuras, e nós queremos trabalhar muito em torno dessa questão do planejamento. Nós falamos no bloco anterior a necessidade de um plano diretor que regre aí a vida da cidade, um planejamento que permita que a gente chegue lá em Brasília ou em qualquer outro local e apresente o nosso projeto e possa captar recursos para fazer as melhorias que a cidade precisa. E a gente sabe que são muitas, né? Uma universidade fixa aqui em Montenegro, né? A questão da travessia da RS. Então, são tudo questões que demandam mais tempo, mas muito planejamento, muito diagnóstico, né? E é isso que nós queremos deixar para a cidade de Montenegro. Candidato, quanto à reforma tributária pretendida pelo governo federal, quais seriam as medidas que o senhor tomaria para minimizar o impacto em Montenegro, uma vez que o município deverá perder a arrecadação? Isto nós precisamos, primeiro, acho que fazer um bom diagnóstico, né, das receitas e despesas do município. Nós sabemos que Montenegro, na sua gestão, né, ela tem muita deficiência nisto. Nós temos situações de impostos que poderíamos estar ampliando a base de arrecadação e nós não fizemos uso disto. Nós temos os instrumentos do plano diretor que permitem de algumas áreas que a gente consiga aumentar a arrecadação e isso acaba repercutindo, né, em que alguns contribuintes nossos têm que pagar talvez a mais até do que fosse o justo. Então, me parece que uma revisão do nosso próprio sistema tributário é importante, né, tornando mais ágil a arrecadação, né, corrigindo distorções, fazendo com que nós não tenhamos a sonegação, né? Isso me parece muito importante. E o outro ponto também, a gente sabe que o repasse de recursos, ele obedece regras, né? O retorno do ICMS, por exemplo, ele tem critérios para isso. Inclusive, tem critérios que conseguem pontuar o município para receber mais retorno. Por exemplo, se o município tem uma educação fiscal, ele recebe um pouquinho mais de retorno. Se ele ajuda o Estado a combater sonegação, ele tem mais retorno. Né? Se ele incentiva a emissão de notas fiscais, né, nossos agricultores, o comércio aqui com campanhas, ele aumenta a arrecadação. Então, a gente precisa fazer uso, né, do tema de casa, né, e tornar nosso sistema de arrecadação mais justo, mais eficiente, né, onde, de fato, quem possa mais, pague mais, quem possa menos, pague menos e... Tempo esgotado. Alguns não pagam. Né? Reforma administrativa. Como o candidato pensa em conter os gastos em relação à despesa de folha de pagamento? Sabemos que o que foi feito aqui não há como se voltar atrás. Mas como será feito daqui para frente? Bom, primeiro, acho que não posso perder a oportunidade, lembrar que amanhã é o dia do servidor público. O servidor público, ele é um aliado da administração, mas ele precisa ter uma gestão, né, que lhe indique o caminho. Né? Então, evidentemente, nós vamos ter que estender aí, né, o plano de carreira, né, que contemple todos os servidores, né? Inclusive, nós temos uma dívida com os professores, então nós vamos ter que achar, além de cumprir o que foi acordado, está em lei, né? Evidentemente, se há privilégios, nós vamos ter que verificar isso, mas a princípio o direito adquirido é direito adquirido, a gente não mexe nisto. Né? Mas também tem que lembrar, né, a parcela de servidores, que são os professores, que têm que ser contemplados. Mas a gente entende que a máquina, ela pode, né, com tecnologia, otimizando procedimentos, desburocratizando, né, diminuindo o custeio em várias áreas, né, energia elétrica, combustível, enfim, tem várias questões, né, que uma gestão eficiente consegue
fazer reduzir o peso da máquina. Evidentemente, todo mundo pergunta sobre os CCs, né, e nós também entendemos que é um ponto onde nós podemos incidir também. Né? Uma redução de CCs me parece bem favorável neste momento em que se precisa economizar e que nós temos os instrumentos de tecnologia e comunicação, né, que permitem a gente fazer uma gestão mais ágil, né, e que tenha melhor resultado. E daí sobra mais para atender o servidor. Última pergunta. O comércio local foi muito impactado e prejudicado durante a pandemia. Como o senhor pretende tratar esse assunto na sua gestão, considerando as peculiaridades dos comerciantes? O comércio... a época de pandemia, né, como todas as crises, né, são momentos em que é preciso se reinventar, ser criativo, enfim. Né, a gente sabe que alguns comerciantes, alguns pequenos comerciantes, grandes, conseguiram dar a volta por cima porque tiveram criatividade. Nós achamos que só a criatividade de um ou outro é insuficiente, mas que a gente tem um potencial, tem uma condição, devido aí às nossas universidades, né, a área acadêmica que circunda aqui, de estar vindo em auxílio desses pequenos, né, de oferecer para eles a tecnologia, de uso da internet, de toda essa questão do mundo digital, né, me parece que é importante. Iniciativas como agências de fomento que vão fazer com que este pequeno comerciante, né, atingido pela pandemia, que ele consiga as condições para estar vendendo o seu produto nas redes sociais, podendo se reestruturar, né, a sua linha de produção, enfim, se readequando ao momento, que é o momento novo agora que surge. Né? E também a gente entende que tem a parte da economia informal, que pode ser organizada, né, em forma de cooperativa, em forma de associação também. Né? A associação, a gente fala muito da associação do pessoal da reciclagem, associação de prestação de serviços. Então, o poder público pode, em parceria com universidades, com o meio acadêmico, estar criando essas oportunidades e ajudando esses pequenos comerciantes a se reinventar. E aquilo a gente falou no primeiro bloco, fazendo com que eles também consigam vender os seus produtos para o poder público daqui e também fora da cidade. Né? Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais para quem nos assiste. Bom, depois de conversado aqui com a nossa comunidade, aqui sobre vários pontos, acho que é importante dizer que nós estamos nessa caminhada sendo muito bem recebidos pela comunidade. Né? Eu sou a primeira vez que sou candidato a prefeito, sempre fui deste mesmo partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Né? Nós, nessa caminhada, não vislumbramos possibilidade de coligar com nenhuma das candidaturas, porque o nosso projeto é um projeto diferente, é um projeto de mudança para a cidade. Assim como nós nos empenhamos para manter o Hospital Montenegro aqui nessa cidade, e fomos vitoriosos nisto, assim como nós articulamos aqui a permanência da universidade, assim como nós movimentamos a sociedade para mostrar que era importante termos a Corsã em Montenegro, e ela está, né? Assim como nós, durante o governo do Tarso Genro, mobilizamos as comunidades escolares para que conseguíssemos as reformas de várias escolas estaduais aqui em Montenegro, da mesma forma nós colocamos essa disposição, essa vontade, essa experiência adquirida, queremos colocar a serviço da comunidade. Eu e a minha vice, que é a Liliane Melo, que é da área da saúde, ela é técnico em enfermagem, né, a gente tem essa vontade de construir, como a gente diz no nosso lema, com os pés no chão, dizer, não vamos fazer nada mirabolante, nós queremos conversar com a comunidade, com muito diálogo e muita transparência para construir uma cidade melhor que seja bom para todos nós. Muito obrigado, candidato. Uma boa noite. E assim nós encerramos a participação do candidato Ricardo Câmara após os 2 blocos. Daqui a pouco a gente volta com o candidato Márcio Menezes na segunda rodada de perguntas para ele. Já voltamos.
Estamos de volta, agora entrevistando novamente o candidato Márcio Menezes na segunda rodada de perguntas, lembrando que a ordem foi definida por sorteio nas 2 rodadas. Candidato, na nossa cultura política, o governante sempre quer deixar a sua marca como governante através de um projeto que se perpetue no tempo. O último grande projeto realizado em Montenegro foi o Projeto Cura, objeto de muitas críticas por conta da dívida herdada e elogios pela infraestrutura. Na sua opinião, qual o projeto de real importância que deve ser implantado na cidade? Bom, a todos que nos assistem, Leandro, é importante falar que nós estamos com 147 anos no município de Montenegro, do qual se emanciparam 21 municípios, né? E até Pinto Bandeira, o neto hoje de Montenegro, que fazia parte de Bento Gonçalves. Então a gente tem aí uma cultura que os outros municípios que se emanciparam depois disso avançaram na questão da infraestrutura, na questão da cidade, em urbanismo e desenvolvimento. Eu tenho bem claro na minha vida e na minha visão de gestor que a 287 é uma questão que divide a cidade, né? E é preciso falar disso, divide a cidade e vem causando um transtorno e tirando a vida das pessoas, o sossego daqueles que aqui vivem e daqueles que moram do outro lado. E desvalorizando o imóvel daquele que mora do outro lado, no ramo imobiliário, porque quando tu vai adquirir um imóvel, tu não quer comprar do outro lado pela questão da travessia. Então eu assumi um compromisso de fazer um viaduto, mesmo sabendo que a condição é dever e obrigação do Estado. Mas a gente sabe que o Estado está endividado, está quebrado. A capacidade de investimento do Estado é muito pequena. 85% de tudo que o Estado arrecada é para pagar a folha. E nós temos uma questão de saúde financeira muito forte, muito pujante, que dá para fazer. Num exercício de 2020 a 2024, nós vamos chegar num pico da arrecadação, né, que cresceu 638 milhões de reais, atingindo 1.126 bilhões aproximadamente. 2% disso seria em torno de 25 milhões para resolver pontual na Ernesto Zittermann um viaduto que traga condição de segurança, de travessia e de trafegabilidade para a nossa cidade. Esgotado. Quanto à reforma tributária pretendida pelo governo federal, quais seriam as medidas que o senhor tomaria para minimizar o impacto em Montenegro, uma vez que o município deverá perder a arrecadação? Olha, a primeira a gente tem que trabalhar na linha da tecnologia. É preciso falar que hoje nada se inventa, né? A gente se copia. O que eu quero dizer com isso? Hoje toda a iniciativa privada, todos os empresários que me assistem, a gente tem diversas coisas que pode implementar no município para diminuir despesa. Uma delas, colaborar com o meio ambiente. Energia fotovoltaica, ela se paga e derruba 30% do tributo e a gente pode produzir energia renovável em cima do Parque Centenário, do Azulão, do Domingão, em cima das escolas, custeando uma coisa que já foi apontada no erário público pelo Tribunal de Contas, que é a taxa de iluminação pública. Já foi apontado, todos os gestores que aí passaram, que é a obrigação, um projeto de lei, que tem que ser pago pelo contribuinte. E isso nenhum gestor tem, e eu também não quero fazer, mas quero trazer uma condição para derrubar esse consumo enorme que geraria receita para ampliar as questões do município, através de energias renováveis, energia fotovoltaica, usinas que possam promover e avançar na linha da direção de sobrar mais receita, a gente sabendo que com a questão do Covid-19, as receitas vão cair. É um grande desafio para o gestor público, em parceria com a iniciativa privada, porque a gente tem que ter essa parceria muito forte, porque o desemprego ele está assombrando a todos os brasileiros e os montenegrinos também. A gente sabe dos indicadores através do CAGED. Então a gente tem que criar mecanismos para poder ajudar o nosso empresário e ter uma saúde financeira autossustentável com energia fotovoltaica, contemplando assim questões de LED, melhor iluminação pública e trazendo receita para dentro do município, pagando menos e fazendo mais. Esse é o meu ponto de vista. Sempre falo isso e friso isso. Reforma administrativa. Como um candidato pensa em conter os gastos em relação a despesas de folha de pagamento?
Sabemos que o que foi feito até aqui não há como se voltar atrás, mas como será daqui para frente? Bom, Leandro, é preciso falar que eu penso que, e afirmei um compromisso de que vou reduzir 50% dos CCs. Quero reduzir 50% dos CCs. Eu quero qualidade, não quantidade. A iniciativa privada, eu trabalhei um certo tempo numa multinacional que o diretor dizia o seguinte: empresa não tem coração, ela tem CNPJ. Né? E o setor público ele é um setor que ele não é feito para ter lucro, mas sim para entregar serviço. E eu, na condição de prefeito, de empregado de cada um de vocês, porque é essa a realidade. O prefeito nada mais é que empregado do povo. E tem que trabalhar na linha do povo, dos empresários, do agricultor, e tem que cuidar das despesas. E tem que cuidar da questão dos funcionários da prefeitura, que são os prestadores continuados até chegar à sua aposentadoria. O plano de carreira que foi feito, né, e não é culpa dos funcionários que lá estão, foi contratada uma empresa para fazer o impacto financeiro, que apontava na linha e na direção que seria um impacto de 300 mil mês. O que aconteceu para todos que nos assistem? Não é culpa do funcionário e não tem como voltar atrás mais, porque se voltar atrás, vão ganhar na justiça. E é direito adquirido deles, não tem como voltar atrás. Fizeram o impacto financeiro, mandaram para a Câmara, aprovaram, né? Gerou um endividamento de 20 milhões, tiraram a capacidade de investimento do município em diversas áreas, em recuperação de diversas questões do município, trazendo assim, tirando a capacidade de investimento do município e contemplando não todas as categorias. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão ampla, saber da realidade financeira do município, que hoje se encontra em 40, quando eu saí da administração, o índice da folha era de 42,7, hoje está em 48,8, por um plano de carreira mal elaborado, que não é culpa do funcionário que lá está, mas tem que tomar um cuidado para não virar uma bola de neve, para não acontecer o que acontece com o estado do Rio Grande do Sul. Tempo encerrado. O comércio local foi muito impactado e prejudicado durante a pandemia. Como o senhor pretende tratar esse assunto na sua gestão, considerando as peculiaridades dos comerciantes? Bom, comércio local, serviços e prestação de serviço, né? Nós temos que estar focado que a gestão pública ela é facilitadora dos serviços do município. E tem que ter parcerias de diversas entidades, como a CI, Sindiloja, né? Todos os sindicatos, buscando alternativas para que as pessoas não saiam daqui e vá consumir em Novo Hamburgo, vai consumir em Canoas, vai consumir em Porto Alegre. Então a gente tem que se reinventar, né? O que aconteceu que mostrou para nós em todo o país, em Montenegro? A gente chegou numa condição que a gente teve que usar a internet, que não era usada, para consumir serviços. Então todo mundo teve que se reinventar. A gente já tinha a questão de teleentrega. Antes a gente se deslocava até o centro para comer um cachorro-quente, comer um X. Hoje a gente tem, já antes da pandemia, a questão de teleentrega. Então, tem que trabalhar num estudo na direção dos comerciantes de se reinventar. A economia tem que se reinventar para competir com aquilo que hoje nos assombra, que é o Covid-19. Eu vejo que o governador aí já liberou várias linhas de gastronômica para poder ir turismo. Então, a gente tem que trabalhar fortemente aqui a questão dos modais nossos e trabalhar na linha da direção de atrair pessoas para dentro do município. Só que fazer turismo, que é uma grande indústria sem chaminé, só vai ser bom para nós quando a gente cuidar da nossa casa. Enquanto não tiver bom para mim, o Morro São João, enquanto não tiver bom para ti, a beirada do rio, enquanto não tiver bom para todos, o Parque Centenário, as pessoas não vão vir aqui. Elas vão sair daqui para ir tomar um chimarrão lá na Praça do Pareci. Elas vão sair para ir em outras cidades, porque nós não temos entregando serviço para quem de direito que é o contribuinte que paga essa conta bem cara. E tem que ter o serviço prestado e tem que ser entregue de volta à população aquilo que é dela. De direito e dever do gestor público, prefeito, que nada mais faz que entregar do povo. Terminou? Vai tocar sineta daqui a pouco de novo. 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Bom, eu quero agradecer aqui o espaço, a ti, Leandro, a toda a ACI, por nos dar a oportunidade a todos os candidatos de vir aqui nos conectar com vocês. Eu sou o Márcio Menezes, candidato a prefeito, de uma candidatura muito simples, direta,
focada, conheço do erário público, já trabalhei na iniciativa privada, trabalhei no município, prestei serviço, inaugurei várias coisas aqui no município, trouxe bastante coisa para o município. Tenho a dizer a vocês que é despido de vaidade. É com Deus, é com fé, é com verdade. Que venham pedir o voto de cada um, levar minha mensagem a cada um de vocês. Nossa campanha é bem simples. Teve uma brincadeira, Leandro, que eu postei no Facebook, eu fazendo campanha em cima do caminhão de um candidato meu, que é o Zé Verdureiro. Uma pessoa fantástica, um trabalhador, um cara que produz muito, plantador de melancia, e um foi lá e botou um comentário assim: olha o ovo. Eu digo, cara, aí minha assessora disse assim, olha aí o cara, isso é uma brincadeira, não leva para esse lado. A gente é assim, é simples, é de mãos dadas, a sociedade tem que entender que o gestor público nada mais é que empregado do povo. Quando eu digo povo, é de todos os segmentos. É da empresa, é da indústria, é do setor primário, é do mais alto grau de toga, que está lá em Brasília, que tem que respeitar o erário público e o dinheiro do povo. Por quê? Porque através do contribuinte, através da geração de emprego, é através do empresário, é através do carnê do IPTU, que esse caixa da prefeitura engorda. E tem que prestar serviço e devolver. O prefeito nada mais é que empregado do povo. Tem que parar com esse negócio nojento de dizer que o prefeito é autoridade, chega ali na prefeitura, não é atendido. Se a gente vem num pleito eleitoral e vai ao encontro do eleitor, por que depois vira as costas para a população? Tem que trabalhar assim. Meus parabéns aqui para o melhor prefeito do Brasil, Serginho Meneghelli. Se concorrer a presidente da República, é capaz de fazer sombra para o Bolsonaro, porque pensa nessa direção, eu também penso assim. Muito obrigado pela participação e uma boa noite. Obrigado, uma boa noite a todos. Com Deus, fé e verdade, 45. Daqui a pouco nós voltamos com a terceira entrevista dessa segunda rodada com o candidato Gustavo Zanata. Voltamos com o terceiro candidato entrevistado nesta segunda rodada de perguntas nesse painel político promovido pela CI Montenegro Pareci Novo. E o terceiro candidato, de acordo com o sorteio para esta segunda rodada de perguntas, é Gustavo Zanata. Gustavo, na nossa cultura política, o governante sempre quer deixar a sua marca como governante através de um projeto que se perpetue no tempo. O último grande projeto realizado em Montenegro foi o Projeto Cura, objeto de muitas críticas por conta da dívida herdada e elogios pela infraestrutura. Pois é. Na sua opinião, qual o projeto de real importância que deve ser implantado aqui em Montenegro?
O real projeto que eu entendo hoje, através da caminhada que eu faço em todos os bairros da cidade, e que as pessoas reclamam hoje, seja dos bairros mais ricos aos bairros mais pobres. É a mesma frase que a gente sempre escuta e é o que me chama a atenção. Mas se o prefeito passar aqui, a gente nem sabe quem ele é. Então, eu acho que o principal ponto, que seria um marco, é realmente o gestor que estiver lá presente, se fazer presente dentro da comunidade nos 4 anos de governo. Esse seria o principal, no meu entendimento, onde as pessoas teriam um retorno dessa credibilidade. Eu digo que hoje o gestor e a própria comunidade, esse vácuo que existe entre as pessoas, faz com que hoje a política esteja negativa. Então, a partir do momento que a gente fala que estaremos presentes diante da comunidade, diante das pessoas, esse eu acho que seria o principal marco, pelo menos do nosso governo, da nossa apresentação. Estar presente dentro dos 4 anos, algo que nunca foi feito até hoje. É um comprometimento que a gente tem com as pessoas. Eu digo que é um comprometimento que nós faremos dentro da nossa gestão, porque esse é o nosso objetivo, estar atento a todos os problemas e resolvê-los junto com as pessoas dos seus bairros. Candidato, quanto à reforma tributária pretendida pelo governo federal, quais seriam as medidas que o senhor tomaria para minimizar o impacto em Montenegro, uma vez que o município deverá perder a arrecadação? Isso é um fator importante que a gente já percebe, já comenta muito, né? Nós vamos ter que trabalhar internamente dentro do nosso próprio orçamento, né? As questões de valores que nós temos hoje. Sabemos que a arrecadação do nosso município para o próximo ano será de 218 milhões. 45% desse valor aí é folha de pagamento, mas dentro disso nós vamos ter que realmente trabalhar com esse valor. Reforma administrativa. Como o candidato pensa em conter os gastos em relação às despesas de folha de pagamento? Sabemos que o que foi feito até aqui não há como voltar atrás, mas como será daqui para frente? No primeiro momento, a gente já tem um entendimento que o principal fator de redução dos gastos dentro da administração, da nossa administração, Zanata e Cristiano Bratz, né, será com a questão dos CCs, que hoje nós sabemos que dentro da prefeitura existem 146 cargos de CCs. Se vocês de casa não sabem, hoje vocês estão sabendo, então. E nós já, num primeiro momento, reduzimos isso para 107 cargos e a gente vai reduzir ainda mais. E com a questão, principalmente, de valorização do funcionário público, que nós sabemos que hoje a função gratificada, que é um FG, que recebe hoje um concursado dentro da prefeitura, né, ele é a metade do valor de um CC. Então, um dos principais pontos que a gente sabe onde a gente vai ter que estancar essa questão de gastos, né, vai ser com a questão dos CCs. Comércio. O comércio local foi muito impactado e prejudicado durante a pandemia. Como o senhor pretende tratar esse assunto na sua gestão, considerando as peculiaridades dos comerciantes? Eu acho que o mais importante que nós temos que entender, junto do comércio, é que a prefeitura é a nossa gestão, que é o que nós queremos fazer na administração, é uma gestão, mas principalmente está do lado do comerciante, do lado do empreendedor. Eu acho que esse, eu penso e acredito que esse é o fator predominante que a gente vai ter que fazer, estar ao lado deles para ouvir quais são os seus principais problemas e junto, em trabalho, em grupo, junto com a Associação Comercial, Sindilojas, CDL, nós termos o entendimento de que possamos montar um plano que a gente consiga dar a volta e que traga retorno diretamente para o empresário. Candidato, o senhor tem 2 minutos, olhando para aquela câmera ali, para suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de, então, agradecer mais uma vez a Associação Comercial por este espaço democrático, agradecer a ti, Leandro, por este momento tão importante que nós estamos diante de uma eleição. Dia 15 de novembro, nós teremos, então, a eleição dentro do nosso município. Dizer para vocês que estão em casa, que estamos aqui, eu e o Cristiano, diante de todos vocês, querendo fazer uma gestão dentro da prefeitura, sempre em parceria com a comunidade, ao lado do empresário, ao lado dos empreendedores, ao lado dos comerciantes, entendendo que juntos nós vamos conseguir fazer uma mudança. Enquanto existir uma distância entre prefeitura e o restante, não tem como funcionar. Este é o nosso entendimento. Nós temos uma onda crescente, é a onda do 14. E nós convidamos todos vocês para participar deste momento.
um momento importante, um momento único, aonde o voto é importante e as pessoas têm que ir, sim, no dia 15 de novembro, votarem. Se, infelizmente, a única ferramenta que nós temos hoje é o voto, que se aprenda a fazer bom uso, Leandro, desta ferramenta. Então, nos colocamos à disposição, dia 15 de novembro, 14. Muito obrigado, uma boa noite, Leandro. Obrigado, candidato. Boa noite. Logo, logo nós vamos ouvir o candidato Percival de Oliveira nesta segunda rodada de perguntas. Já voltamos. Estamos de volta com a segunda rodada de perguntas, com 5 candidatos à Prefeitura de Montenegro. A ordem foi definida por sorteio e agora a gente faz a segunda rodada de perguntas para o candidato Percival de Oliveira. Candidato, a nossa cultura política, o governante sempre quer deixar a sua marca como governante através de um projeto que se perpetue no tempo. O último grande projeto realizado em Montenegro foi o Projeto Cura, objeto de muitas críticas por conta da dívida herdada e elogios pela infraestrutura. Na sua opinião, qual o projeto de real importância que deve ser implementado na cidade? Na verdade, na área da mobilidade urbana. Urbana, eu diria mais do que isso, urbana e rural. Nós deixamos, inclusive, no governo que se encerrou em 2012, um projeto no Ministério das Cidades que contemplava aí o asfaltamento de várias estradas do nosso interior, e também dentro da cidade. A gente verifica assim que existe uma queixa muito grande, especialmente das comunidades do nosso interior, e que nós vamos encaminhar com certeza novamente esse projeto, para que se possa aí contemplar algumas localidades do interior e também da cidade. Eu vejo assim que existe localidades desassistidas completamente, sem rede de esgoto. Eu cito aí Bom Jardim do Caí, Vendinha, Rua Nova, Porto Garibaldi, Volta do Anacleto. São comunidades do interior que sequer têm rede de esgoto, que dirá calçamento, nem calçamento. E outras que necessitam,
até para o escoamento melhor da nossa produção do asfalto. Candidato, quanto à reforma tributária pretendida pelo governo federal, quais seriam as medidas que o senhor tomaria para minimizar o impacto em Montenegro, uma vez que o município deverá perder a arrecadação? Na verdade, o que eu tenho dito, e disse ainda há pouco aqui, nós temos que, na verdade, trabalhar não olhando no retrovisor, né? Nós temos que olhar no para-brisa, nós temos que olhar para frente, né? Nós temos que necessariamente trabalhar no sentido da atração de novos investimentos para a nossa cidade, para aumentar a nossa receita, né? Montenegro hoje é um município que consome 50% com o pagamento da folha, né? E dos 50% que sobram, que restam, né? Eles servem para que se possa investir aí na saúde, na educação, na infraestrutura, na agricultura, né? E isso é muito pouco, né? Então, não existe milagre, o que existe é trabalho, né? Nós pretendemos realizar aquilo que nós realizamos lá atrás, quando nós assumimos em 2005 a 2012, a atração de novos investimentos para aumentar a nossa receita, para aumentar o nosso orçamento e poder, com isso, atender a nossa população. Reforma administrativa. Como o candidato pensa em conter os gastos em relação às despesas de folha de pagamento? Sabemos que o que foi feito até aqui não há como voltar atrás, mas como será daqui para frente? Na verdade, todos sabem que o plano de carreira que foi aprovado recentemente, né, ele elevou muito a folha, né? Tanto que hoje a folha consome 50% do nosso orçamento, né? Na verdade, isso se tornou lei, né? Não tem como se mexer nisso, é direito adquirido, né? Eu não pretendo fazer nada nesse sentido, né? Nós temos que necessariamente fazer aquilo que o governo federal fez, né? Estender para os novos funcionários, né? Cortar aqueles penduricalhos, como se diz, né? Porque só o crescimento vegetativo da nossa folha, né, ele já é preocupante, né? Então, assumindo, nós mandaremos para a Câmara Municipal de Vereadores um projeto, né, estabelecendo que para os futuros funcionários do município, né, se corte essas regalias. O comércio local foi muito impactado e prejudicado durante a pandemia. Como o senhor pretende tratar esse assunto na sua gestão, considerando as peculiaridades dos comerciantes? Eu assisti assim bastante entristecido, porque andei pelo nosso comércio a partir ali do mês de março, né, em que houve o fechamento do nosso comércio, e vi assim a preocupação, né, dos comerciantes, muitos que pagam aluguel, que têm funcionários, né, e muitos que não conseguiram nem mais reabrir, né. O município ele pode ajudar o nosso comércio, como nós ajudamos muitas vezes, estabelecendo aí nas promoções, especialmente de final de ano, em que o município doou um veículo, né, para que houvesse um sorteio, né, para que o pessoal gastasse mais no nosso comércio, né, e se teve assim uma aceitação muito grande, né, não só da nossa população, mas de pessoas que vieram de outros municípios gastar aqui na nossa cidade. Aquilo que eu disse antes, né, é preciso também embelezar a nossa cidade. Embelezar no sentido de atrair as pessoas que vêm dos municípios ao redor do nosso, né, e gasta para que elas possam deixar o seu dinheiro aqui. 2 minutos naquela câmera ali para suas considerações finais. Na verdade, nós estamos concorrendo, né, e eu tenho dito sempre, o objetivo é reconstruir a nossa cidade. A nossa cidade, algumas pessoas dizem que ela estacionou, outras dizem que ela regrediu, né? Eu diria que ela regrediu, na verdade. Nós deveríamos estar hoje com um orçamento de mais de 300 milhões de reais,
né? Como disse, ano passado fechou em um pouquinho mais de 220 milhões. Isso é uma diferença de 80 milhões de reais, né? Com 80 milhões de reais dá para fazer muita coisa, né? E para isso nós queremos atrair, né, mais investimentos para a nossa cidade, para que se possa atender as demandas, né, os mais lídimos anseios da nossa comunidade, que está vendo uma cidade suja, esburacada, imunda, né, em que nós temos que recuperar aí o Parque Centenário, o Balneário Afonso Conrad, o nosso Morro Montenegro, o nosso Rio Caí, né? É para isso que nós nos lançamos como uma alternativa, né? Contando com a nossa experiência. Nós sabemos como fazer, porque nós já fizemos. E para isso, né, seguramente Montenegro voltará a brilhar a partir de 15 de novembro, com a eleição de Percival e Ademir Facchini. Eu conto com o voto de todos. Muito obrigado, candidato, uma boa noite. Obrigado, da mesma forma. Daqui a pouco nós voltamos com a última entrevista da noite com Cadu Miller. Já voltamos. Estamos de volta encerrando este painel político com os 5 candidatos à Prefeitura de Montenegro, divididos em 2 rodadas, e de acordo com o sorteio, quem encerra então o último candidato deste segundo bloco de perguntas é o candidato Cadu Miller. Candidato, na nossa cultura política, o governante sempre quer deixar a sua marca como governante através de um projeto que se perpetue no tempo. O último grande projeto realizado em Montenegro foi o projeto Cura, objeto de críticas por conta da dívida herdada e elogios pela infraestrutura. Na sua opinião, qual o projeto de real importância que deve ser implantado na cidade? O principal projeto que deve ser implantado na cidade é o projeto de construção. Essa palavra deve ser usada por toda a população e principalmente por aqueles que buscam um papel no cenário político. É o papel da construção, de fazer uma Montenegro pensar no desenvolvimento, no crescimento, nas oportunidades que Montenegro tem. O fato de deixar uma marca ou não em seu governo cabe muito do propósito do administrador público. Cabe muito naquilo que ele está propondo para a comunidade. O projeto Cura
foi um grande projeto pensado na ampliação de uma cidade que estaria ligada diretamente a um polo petroquímico instalado em Montenegro, que traria todo um desenvolvimento. Hoje a gente vê que, além do desenvolvimento, ele também trouxe consequências pesadas para a cidade. Eu tenho na minha administração um projeto que implantamos, que eu penso que foi de suma importância e que hoje está trazendo um resultado muito grande, que é o desenvolvimento do pronto atendimento 24 horas, o atendimento à saúde das pessoas 24 horas na nossa administração. Esse é o pensamento que o administrador tem que ter, entregar aquilo que a comunidade tem de necessidade e, claro, nunca esquecendo que para ter esse desenvolvimento, para ter esses projetos, tem que ter desenvolvimento econômico, social e uma política voltada ao desenvolvimento mais amplo, à coletividade. Esses são os projetos que devem ficar. E não adianta um novo administrador rasgar projetos que levem desenvolvimento à comunidade para começar tudo de novo. Porque volta-se no tempo e se recomeça buscando o passado apenas. Nós temos que ter uma gestão olhando para frente, olhando para o futuro, com os projetos que já estão, os que vão entrar em andamento e aquilo que vai ser concluído. E é para isso que a gente está colocando o nome, para ter sequência daquilo que a gente vem trabalhando hoje. Quanto à reforma tributária pretendida pelo governo federal, quais seriam as medidas que o senhor tomaria para minimizar o impacto em Montenegro, uma vez que o município deverá perder a arrecadação? Bom, Leandro, vinha falando desse assunto justamente preocupados com a reforma tributária. A gente analisa a reforma tributária como sendo positiva para o país, né? Tem que olhar uma visão mais macro. Hoje são aproximadamente 92 tributos que se tem, que formam uma carga tributária em todos os segmentos da economia. Isso é muito pesado para um país como o Brasil, que tem desde a indústria primária, como transformação, como serviço, fica muito pesada a máquina e acaba a população absorvendo esse custo todo. É importante, sim, a reforma tributária, mas os municípios têm que se adequar. E os municípios não podem repassar, através dos tributos municipais, essa carga aos seus munícipes. O que a gente tem que fazer como gestor público é trazer novos negócios, novos empreendimentos para a cidade, para que a gente possa desenvolver a economia com a arrecadação, aumentando a arrecadação, mas não a tributação. Como é que se faz isso? Colocando Montenegro no cenário das cidades que têm potencial de desenvolvimento econômico. Nós temos uma área logística muito importante dentro de Montenegro, nós temos um distrito industrial, nós temos empresas que têm um potencial de desenvolvimento muito grande, a agricultura é muito forte, a área de serviços é muito forte, e o mais importante, Montenegro é a cidade protagonista de uma região de 19 municípios. Para isso, a gente tem que ser mais atrativo. Para isso, a gente tem que buscar mais investimentos, seja ele interno, sejam eles externos, fazendo com que a gente possa gerar mais emprego, mais renda e a economia ser aquecida, não sendo prejudicada com uma reforma tributária que é positiva, porque nós teremos uma arrecadação maior através de novos negócios. Reforma administrativa. Como o candidato pensa em conter os gastos em relação às despesas da folha de pagamento? Sabemos que o que foi feito até aqui não volta atrás, mas como será daqui para frente? Nós já fizemos muito nesses últimos 3 anos, porque quando assumimos a prefeitura, o impacto com a folha de pagamento era praticamente de 52%. Né? Nós ajustamos internamente, fizemos os ajustes necessários, reduzimos despesas e buscamos fortemente a atração de novas empresas para o município, fazendo com que a nossa arrecadação aumentasse. E hoje, atualmente, a gente tem um índice de 45% impactando a folha de pagamento. A reforma administrativa é necessária em todas as esferas da administração pública. Mas o mais importante não é só olhar o que é feito de investimento ou chamam de gastos nesta situação dentro da administração pública. O que tem que se fazer é gastar certo. O que tem que se fazer é ter preocupação com o dinheiro público e colocar ele no lugar certo, que é devolvendo ele para a população através de serviços, através de melhorias na cidade. Esse é o nosso papel como gestor público, nos preocupar com o gasto que é feito com o dinheiro público. A reforma administrativa, em todas as esferas, é necessária, mas o que já foi feito em Montenegro nos últimos 3 anos mostra que a maneira com que a gente conduz o dinheiro público está no caminho certo. Porque se nós tínhamos 52% impactando e hoje estamos com 45%, mostramos que dá para fazer muito mais com uma arrecadação que nós temos. Montenegro é uma cidade que desenvolve muito bem,
uma cidade que tem uma arrecadação muito forte e que, se gastar certo o que tem de investimento, a gente pode fazer, dar mais retorno para a população. Mostrou-se isso na saúde, mostrou-se isso na educação, na assistência social, e estamos querendo mostrar isso nos próximos 4 anos na infraestrutura da cidade, transformando ela numa cidade que possa ser vista não só aqui em Montenegro, mas de fora para dentro. E nós temos que fazer um trabalho muito forte também de olhar Montenegro para dentro. Nós mesmos, montenegrinos, ver os potenciais que nós temos aqui e não só ficar preocupado nas coisas que outros municípios têm, porque nós temos muito a oferecer e uma reforma administrativa, pensando no desenvolvimento da cidade, faz parte de um processo de desenvolvimento. E esse é o nosso planejamento. Trabalhar para que a gente possa ter uma maior arrecadação, trazendo emprego e renda e desenvolvimento nas áreas de negócio, fazendo com que, dentro da administração pública, esse retorno seja mais fácil para o contribuinte. Última pergunta, candidato. Comércio. O comércio local foi muito impactado e prejudicado durante a pandemia. Como o senhor pretende tratar esse assunto na sua gestão, considerando as peculiaridades dos comerciantes? Eu fui um dos poucos prefeitos que teve a coragem que, depois de o decreto ser aprovado pelo governador do estado, nós ficarmos com o comércio aberto por mais 11 dias. E trabalhamos fortemente com a Secretaria da Saúde, Secretaria de Indústria e Comércio, Vigilância Sanitária, os protocolos para que os comerciantes locais pudessem, de alguma forma, atender os seus clientes. Nós temos muito por fazer ao comércio local. Temos muito que resgatar. Pensar num projeto de incentivar o comércio local através de parcerias público-privadas, fazendo com que o comércio local não atenda somente Montenegro, mas seja uma referência para a região. E isso está sendo mostrado com os novos investimentos que estão vindo para Montenegro na área do comércio. Se nós analisarmos os últimos 3 anos, muitas empresas vieram vinculadas à área do comércio, porque Montenegro tem potencial de crescimento e de venda de produtos. Isso a gente está notando fortemente isso. Uma população circulante de aproximadamente 100 mil pessoas que circulam em Montenegro faz com que o nosso comércio seja forte. A pandemia prejudicou sim, mas mostrou-se também que o comerciante local ele tem criatividade e busca alternativas para fazer o seu negócio girar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar ao lado do comércio, fazendo com que eles possam ter novas oportunidades, novos negócios, para que a comunidade montenegrina reforce a sua permanência no comércio local. Projetos nós temos, iniciativas nós temos através da Secretaria de Indústria e Comércio, para que cada vez mais a gente fomente a aquisição dos produtos no comércio local. Isso é importante, porque o pequeno comerciante, o médio comerciante, o grande comerciante, todos eles sentiram a mesma dificuldade durante a pandemia. Nós estivemos ao lado, buscando alternativas das melhores formas possíveis. E é isso que nós queremos. Um comércio forte, uma economia pujante. Para isso, vai ter o apoio da administração pública. 2 minutos para suas considerações finais. Estamos há 3 anos à frente da administração, buscando uma cidade cada vez melhor. Decidimos colocar o nome à disposição, juntamente com a Josi Paz, minha vice, para administrarmos mais 4 anos Montenegro, com gestão, com preocupação e com vontade de fazer com que Montenegro cresça cada vez mais. Primeiro pensando nas pessoas, colocando uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e trazendo emprego e renda. Nós mostramos que dá para fazer isso, porque foram 3 anos de dificuldade num município que estava desacreditado. E nós criamos a coragem e acreditamos que o projeto que Cadu Miller e Josi Paz têm para Montenegro é o projeto de futuro. É o projeto para olhar uma cidade para mais de 10 anos. É o projeto para olhar uma cidade que vem mostrando para o Estado que tem potencial de crescimento. Somos hoje a 19ª economia do Estado. Somos uma cidade que precisa de respeito. Somos uma cidade que precisa de um olhar diferenciado por parte dos governantes do Estado, porque aqui em Montenegro tem pessoas que fazem a diferença. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio de buscar, no dia 15 de novembro, mais 4 anos. Cadu Miller e Josi Paz. Buscando mais espaço, mais tempo, mais gestão pública, mais oportunidades de negócio e mais desenvolvimento econômico. Montenegro está localizado logisticamente muito bem para atrair novos negócios. Esse é o nosso maior desafio. Fazer com que Montenegro fique no mapa do desenvolvimento econômico do Estado, buscando parcerias, buscando novos negócios e fazendo com que a população de Montenegro tenha, aqui na nossa cidade, uma qualidade de vida melhor. E para isso eu preciso do voto de cada um de vocês. É Cadu Miller e Josi Paz. É 11. É Voa Montenegro.
Obrigado, candidato. Boa noite. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a você pela oportunidade e estamos à disposição sempre. E assim nós encerramos este painel político, lembrando que essa live ficará gravada na página da CI Montenegro Pareci Novo e você poderá assistir posteriormente. Gostaríamos de agradecer a todos os candidatos que dedicaram um tempinho para vir até a sede da entidade e responderem às perguntas feitas pela nossa diretoria. A todos, uma ótima noite.